E hoje eu tenho duas pessoas aqui muito especiais para mim, como eu falei para vocês, porque a gente começou junto. Eu comecei no Laurita Castro e eu devo muito a Dona Laurita. E eu queria convidar Yara Castro e Fernando de la Rua, que são duas pessoas formadoras, né, do flamenco aqui no Brasil, apesar de viverem na Espanha. Eles nunca se separaram do Brasil, eles continuam até hoje fazendo a ponte, né, do trabalho deles, Brasil e Espanha, e viajaram para vários lugares do Brasil, levando o flamenco para lugares que nem tinham flamenco, né? Então eles são dois super desbravadores. Olá, Fernando, Yara! Tudo bem? Estão me vendo? Tudo bem, tudo bem. Tudo? O som tá bom? O som tá ótimo. A gente tá tremendo de nervoso. Ah, gente, imagina. Se eu chorar, vocês não ligam, né? Aí o Fernando falou assim, ai, pô, será que a gente vai conseguir chorar? Eu falei, vamos, não vamos chorar. Não, vamos chorar junto, melhor ainda. Então, queridos, super agradeço vocês estarem aqui. Pra mim realmente é uma emoção, porque agora vocês vão me ajudar ainda a lembrar mais de tanta coisa que eu não lembrei na minha live, porque a cabeça, né? Se a gente vai falar quantos anos a gente tem de flamenco, melhor abafa o caso, né? E e assim, é uma emoção porque é o que eu falei pra eles, a gente começou junto, eu comecei no Laurita Castro, muitos anos no Laurita, e eu lembro assim, já querendo começar, Yara, eu fazia já aula com a Laurita, acho que há um ano ou um tempo X, aí você vai me ajudar a lembrar, e de repente a Laurita falou um dia, a minha filha vai vir pro grupo. Falei, nossa, e eu me lembrava, assim, en passant, tô me lembrando que você estudava, se não me engano, na Bahia, acho que na Universidade Federal de Dança, e ela falou, nossa, ela vai vir e tal, então, acho que você estudava, não sei se era jazz, dança moderna e tal, mas eu me lembro desse momento na minha cabeça, a filha da Laurita vai chegar e vai entrar no grupo. Eu não sei se era bem isso que eu tô lembrando, Yara. Se agora você vai me lembrar como é que foi o começo do comecinho. Bom, na verdade, minha mãe, ela começa, ela volta a dar aulas de flamenco quando ela vê o filme do Gades, né? A Bodas de Sangue. Né? Como a Vera falou, nós nos consideramos dessa geração. Né? Carlos Taura, né? 13 vezes. E eu ainda estava eu morava em Salvador, e aí ela me disse, minha filha, eu estou completamente enlouquecida, eu quero voltar, porque minha mãe dava aula quando eu era pequenininha, né? E depois ela parou, teve 5 filhos e parou. E ela falou, eu quero voltar, eu preciso me aproximar, eu preciso voltar para o Flamengo, mas eu não sei como eu vou fazer isso, porque... meio que autodidata. Naquele tempo a gente não tinha acesso a material. O Yara, então me conta uma coisa antes. Eu sei que a sua avó era espanhola. E como que era o ambiente na sua casa quando você era pequena? Como que rolava essa coisa do flamenco? Se cantava, se dançava? Como que era? Então, a minha avó é Dolores Cuesta Sanz, ela é de Armeria, e a minha avó, ela cantava muito. Tocava castanhola, mas a minha avó não era muito de dançar. Minha avó cantava muita copla, né? E cantava um pouquinho de flamenco. E aí ela foi passando muito isso dessa cultura para minha mãe. E naquela época começaram a vir alguns imigrantes e a minha avó estava sempre desde o comecinho da... Como é que eu socorro os mútuos de Espanha? Sociedade Hispana. Sociedade Hispana brasileira. Desde mocinha, minha mãe. Hispano. O hispano. A gente vai nele, né? E então vinham muitos artistas da Espanha e sempre a minha avó convidava todo mundo para almoçar, aquela coisa bem espanhola, né? Legal. Tem que ter comida. E assim, houve uma passagem muito importante que quando a primeira vez que veio a companhia da Carmen Amaya. E ela veio, foram
almoçar na casa da minha avó e minha avó estava toda emocionada. Imagina, Carmen Amaya. Gente, você tá brincando que a Carmen Almaia foi almoçar na casa da sua avó. Eu não sabia Ela era disso. você. Ela nunca te contou, é. E a Laurita? A minha mãe tinha 16 anos. Que lindo. E ela, aí a Carmen Amaya falou assim, ai, dança um pouquinho. Minha mãe falou, não, eu não posso dançar, eu não sei nada. Ela sabia um pouquinho de dancinha que a minha avó passava para ela, né? Y ahí a Carmen Amaya preguntó, ¿tú qué sabes hacer, niña? A ver, tu madre dice que tienes mucho. Aí ela falou, não, eu toco um pouquinho las castanholas. E a minha avó era muito boa de castanhola. E aí, então, ela foi tocar castanhola na frente da Carmen Amaya, imagina. Imagina isso. Tudo que ela podia imaginar ia acontecer no futuro, né? Ela não era famosa naquele tempo. E aí ela deu 1000 toques. Ela falou assim, eu vou ensinar um montão de coisas. E aí, ela mostrou para minha mãe, ela tinha o elástico preto de sujeira, sabe elástico branquinho de calcinha? Sim. Era aquele elástico. E minha mãe ficou assim, mas como? E o cordão, né? E ela disse, não, a mim, quando eu necessito velocidade, isso me dá inseguridade, eu quero ter atado em mim. Então minha mãe ficou a vida inteira com aquela coisa de que tinha que botar elástico. Eu lembro. A gente botava elástico na castanhola. Elástico. Ela Lembro. botava para sentir vermelho. E a minha mãe ficou com isso gravado pro resto da sua vida, que ela teve esse contato né, com a Carmen Amaya. Então minha mãe cresceu nesse ambiente assim. Só que quando ela se casou, é aquele clássico, né? Ela teve 5 filhas. E aí ela largou, mas eu me lembro, eu com 6 anos, a minha mãe sentada no piano, e as meninas dançando, mas a minha mãe tocando piano. Sei. Mas tinha uma onda meio, não era flamenco, era uma onda meio de clássico espanhol, né? Sim. Mesmo ela não tendo, ela era muito boa de castanhola, e era aquela coisa, Malagueña de Lepona, Manuel de Falla, La Vida Breve. Então, tudo isso que ela tocava no piano. Tudo que a gente dançou, né, Yara? E aí ela tudo ela queria pro castanhola. Como ela era maravilhosa, né? É. E aí eu tenho que fazer um parênteses. Eu cresci flamencamente tendo que engolir, que não adiantava. Minha filha, o dia que você tiver a castanhola igual a da Débora, aí eu vou ficar feliz. Eu amava castanhola, amava. Sua mãe, ela sentava naquele piano, gente, era a coisa mais linda. Sentava no piano e a gente fazia todos os exercícios de castanhola com a Laurita tocando piano e repetia até ficar. E eu falei muito na entrevista, né, na minha, o quanto foi importante a base do clássico espanhol, que eu não sei se intuitivamente ou na forma que a Laurita ensinava. Nossa, a gente aprendeu muita coisa, era lindo isso, né? Que aqui no Brasil depois se perdeu, né? Com a nossa geração a gente já não ligava tanto para montar os clássicos, né? Os compositores clássicos espanhóis, mas era muito legal. Então, aí teve essa primeira fase, que aí eu voltei da Bahia, aí montou-se o grupo Laurita Castro, que você está na primeira nesse formação. momento que você falou. Chegamos nesse... E ela começa a desenvolver o flamenco, mas a base, a referência dela era Antônio Gatti, né? E aí vai desenvolvendo isso, e a gente trabalhava com CD, como todo mundo começou, com gravação, né? E aí um dia nós fomos na 25 de março comprar tecido, e o dono de uma loja de tecido, era um Davi, ele falou assim, vocês têm grupo? Aí eu quero fazer um show, ele era diretor do clube do Sírio Libanês. Aí ele falou assim, eu quero Lembro. show com música vivo. Lembro. Vocês não que você tem que contar com a gente. Meu Deus do céu. Porque a gente não tinha música ao vivo, né? A gente tinha todas as coreografias gravadas na fita cassete, não sei como era, né? Você tinha dançado com o Adriano Alvarado e com o Miguel. Lembra do Miguel e do Adriano? Sim. Foi em Tatuí que você tinha feito um show com o Laurita Castro. Foi nessa época, antes de mim. Mas antes de você, verdade, Fernando. Nós fizemos aquele show. No Teatro do Conservatório de Tatuí. Eles Que fizeram com o Luiz Jimenez. a sua mãe montou Manolete. Não era a história do toureiro, o Manolete? Era.
Então, que pra mim, eu vou te ser sincera, é um trabalho de vanguarda. Porque a Laurita já fazia naquela época teatro dança com flamenco, que era incrível, era lindo aquilo, era maravilhoso. Já com a Zero Thomas, né? Com a Clarissa Busan, Antônio Fagundes. Foi o Carmen. Isso. Ou foi depois já? Espera. Eu não tava ainda. Você não estava ainda, Vamos ver a hora que o Fernando entra. Quando o Fernando entrou, tudo mudou, gente. Vocês imaginam. Aí, esqueci dessa parte do Manolete e tal, né? Que era já Incrível. foi com o Miguel Aragon, Que hoje é o ele Miguel tocou Briales. um pouquinho, o Adriano Alvarado, que também tocou um pouco, e o Luiz Jimenez, que fazia Sevilhanas e Nossa, também aquela né? Nossa. São Caetano, né? São Caetano, São Caetano. Mas ele era perfeito, né? Espanhol para nós, quando ele entrava em cena, né? Porque era uma... Né, legal, assim. Bom, aí o que acontece? Nós vamos pro hispano, porque o Luiz Jimenez falou assim, bom, já que vocês querem guitarrista, vocês vão ter que ir pro hispano e vai ter um ensaio de teatro com o Laureano, que era o diretor de teatro lá, e vocês têm que ir pro hispano, vamos ver esse ensaio, porque com certeza vão estar todos os guitarristas do hispano, que são filhos de imigrantes, eles vão estar lá. Tá bom, lá vamos nós pro ensaio do hispano. Aí ele chega lá, tava o Fernando, o Miguel, o Adriano e o Ricardo. Ricardo Sampaio. Que era um outro também, filho de imigrante. Aí eu entrei assim, eu vi de longe o Fernando com uma gorrinha assim, madeirinha, baixadinho, com a cabeça baixada, magrinho. Muito jacu, era muito jacu. Jacuzinho assim, aí eu Recém-chegado de Itapeva. me deu uma quentura assim, comecei a tremer. Eu falei pra minha mãe, mãe, a minha vida vai mudar. Falou, que isso, filha, fica quieta. Eu falei, minha vida vai mudar. Aí eles ensaiaram, e quando acabou esse ensaio, eles desceram todos, e veio a Iraci. E aí, tudo bem, nos apresentou. Vai ser entrevistada logo, logo. A Iraci. Bom, aí a Iraci aí eles começaram a tocar um pouquinho, brincaram, e todos foram embora, só ficou o Fernando. E aí fizeram uma patadinha, até o pai da Iraci, na época, cantou um pouquinho. A Iraci fez uma coisinha pro buleirinho, eu fiquei, ai meu Deus do céu, será que algum dia eu vou conseguir dançar assim, com guitarra? Puxa, bom. E aí começou, e o Fernando foi fazer o tal show do grupo lá, do Círio Libanês, né? Círio Libanês. Círio Libanês. E aí ficou. A boate do... Na boate. Exatamente. E aí ficou. Nunca E aí ficou para sempre, né? Aí foi a segunda fase já com ele. E quem veio cantando foi o Henrique Alonso, que chamavam Henrique Barbeiro, do hispano. Da Moca também. A maioria, né, dos Que aí artistas o espanhóis chamam da Fernando, Moca, né? aí o Fernando disse assim, não, nós precisamos de cantor, né? E na época o Henrique Espanha estava muito ocupado, e o Henrique tinha vários eventos. Mas tem que falar uma coisa, antes de tudo isso, elas foram fazer um teste comigo, lá no hispano, porque eu já tocava no hispano. Quem é ela? A Yara e a Laurita Ai, audição. foram fazer uma audição comigo para ver se ia Ô, provar. Fernando, vamos fazer um parênteses maior? Eu quero saber de você como você começou o flamenco. Daí a gente engata aí, Então, a partir então, do desse Nossa, ponto, até chegar aí, eu já estava trabalhando com duas coreógrafas em São Paulo. A Carmen de Ronda e a Ana Esmeralda. Então, Certo. quer dizer, na minha casa, só voltando um pouquinho, aqui em Itapeva, meu pai, né, meu pai é espanhol, é imigrante, veio para cá com 24 anos no Brasil e tal, então eu sempre convivi com esse universo, né, Itapeva e Espanha, né, diretamente. Então esses dois universos nas minhas famílias, né, tanto a parte do meu pai espanhola, a parte da minha mãe brasileira rural, né, da caipira, cultura caipira. Então, sempre tive a música espanhola na minha casa, nas festas. O pai tocar. Meu pai toca bandurria e alaúde, né, que é a bandurria que é do folclore espanhol, né, e a alaúde, né. Então, e minha mãe toca violão, né? Sempre, né? Desde sempre. Então, minha casa sempre teve festa, sempre foi festa, né? Assim, não era de caráter profissional. O profissional da família sou eu, né? Que decidi assumir e ir mesmo, né? Fazer. Então, quando eu fui para São Paulo estudar, eu fiz faculdade, 2 anos de faculdade de violão clássico na faculdade Carlos Gomes, que já não existe mais, na Aclimação, e na escola de música municipal, né? A escola de música, a escola municipal, que a minha professora foi até uma que faleceu esses dias, a Naomi, uma japonesa que é Eu vi. eu e o Bolê
fomos alunos dela, de harmonia. Então, quer dizer, foi uma outra época, né? E aí, então eu morava em São Paulo, estudava violão clássico, e aí meu pai ficou sócio do hispano, por isso que o hispano é importante, né, pra gente, né? Então, foi quando eu comecei a ter contato com filhos espanhóis, filhos imigrantes como eu, como o Adriano, o Miguel, né, que são os que eu conheci assim, e eu comecei, o meu primeiro show, a primeira vez que eu toquei por buleria, na realidade, foi com a Iraci, que eu comecei a participar de um trabalho de um grupo de teatro, um teatro de protesto, né, de política, da época da Guerra Civil, etc., né, que era tinha um diretor espanhol que chamava Laureano Mantaras, e ele que organizou esse grupo. E aí, nessa, eu conheci o Quique Valência, filho do Henrique Espanha, que eu fui conhecer depois o Henrique, né? Eu conheci o Quique, ele tinha acabado de trabalhar nesse grupo de teatro. Foi nesse ensaio, num desses ensaios, que a Yara me conheceu. Foi aí. Então aí eu fazia um trabalho de teatro flamenco, a gente tocava um pouco. Foi aí que eu comecei a pesquisar no flamenco, na realidade, né? Porque não tinha material. Você lembra, anos 80, 88, 89? Não, isso foi em 87 para 88. Quer dizer, internet militar, não existia material, né? Não existia Só internet, uma coisa, né? Então, Débora, você começou com a minha mãe? acho que a gente começou junto, 86, Débora, não? acho que foi antes, 86. 86 ou 5. 85, 86, por aí. Porque 86 foi a minha mãe que fez o Carmen com filtro com a Clarice Bujan. E o Antônio foi. Já tava. Em 87, Já nós... tava com filtro. E a gente fazia a preparação junto com os atores. Eu me lembro, foi uma experiência maravilhosa. Nós com a Clarice e depois com a Beth Coelho. Isso. Então, e os shows no hispano eram shows mais dentro do clube, né? A festa de Andalucia e tal, etc, né? O primeiro show meu profissional mesmo foi com a Carmen de Ronda, que é uma artista uruguaia, né, que mora em São Paulo e que dança flamenco. E quem me indicou para ela foi o Henrique Alonso. Ele que me levou lá, porque eu conheci o Henrique no hispano, nesse projeto do teatro. E aí ele me levou, não, vamos lá para Carmen de Ronda e tal, né? E tinha um guitarrista que chamava Ricardo Sorondo, que era um argentino, que já tocava também um pouquinho, com o Pedrinho de Jaén, Pedro de Jaén. Eu queria chegar no Pedrinho. Então, aí nessa época eu ainda não conhecia o Pedro, porque o Pedro tinha acabado de sair da Carmen com o Henrique Espanha, que eram eles os que trabalhavam oficialmente com a Carmen de Ronda. E aí a Carmen, eu entrei, então a Blanquita foi, aí eu conheci a Blanquita Serrano também, que é a madrilenha imigrante que cantava, uma tremenda artista, né, super, né, e aí foi quando a Carmen de Ronda pediu para montar uma canha. Meu primeiro baile profissional que eu toquei foi por canha. Então, era uma fita cassete gravada pelo Pedrinho e por Henrique cantando. Ela falou, toma aí, tira. Eu falei, tá bom, vamos tirar. E tava o Ricardo Sorondo e o Ricardo Sampaio, que era um rapaz também que você conheceu, de óculos. Lembro. Há pouco tempo eu toquei com ele, depois de muitos anos. Então, e ele tocava muito bem, ele tocava até um estilo mais tradicional, né, na guitarra. Eu gostava muito do jeito que ele tocava, né. E nessa época eu tive pouco contato com o Adriano e com o Miguel, porque o Miguel começou mais ou menos comigo, na mesma época que eu comecei a estudar. O Adriano começou antes de mim. Então, aí foi o primeiro show oficial, foi em Águas de Santa Bárbara, num circo. Mas você estudou, você por tua conta, você foi tirando aquela canha e foi aprendendo flamenco assim? Ou você foi aluno do Pedrinho? Você não foi aluno? O meu aprendizado foi meio de ouvidão mesmo, né? Eu comecei, porque não tinha gente que dava aula nessa época, né? E os que tinham eram o Pedro, por exemplo, né? E ele era muito reticente para dar aulas, né? Por causa da idade. Você sabe que isso existia antes, né? Os mais velhos tinham certo medo. E como o meio flamenco era muito pequeno, né? Muito restrito a uma comunidade X, era complicado ampliar esse horizonte de trabalhos e tal, porque os trabalhos estavam tudo medidos ali, né, para cada um, né, os que eram profissionais, como no caso do Pedrinho, né. Então, aí eu comecei sozinho, estudei eu peguei um método do Paco Penha, imagina, por partitura, porque tinha, né, eu lia, né, um pouco, né, e de ouvido era muito complicado você tirar coisas de flamenco de ouvido, né, por causa da serrídea, a linguagem diferente, né, eu tinha fitas do Paco e tudo, mas era muito complicado, para mim era coisa do outro planeta, né, de outro universo, né, e aí foi quando eu comecei com partitura a aprender um pouquinho e tal, aí fui no hispano, né, tive contato com pessoas lá, né, foi um processo meio assim, né, típico dos anos 80, né, imaginação muito, né. Então, e aí depois da Carmen de Ronda foi quando o Henrique mesmo me levou para Ana Esmeralda. Também. Que estava o Pedrinho trabalhava com ela. Foi quando eu conheci a Ana Esmeralda, né?
a gente fez uma temporada no Janaçu Café Concert, em Aldeia da Serra. Foi quando eu conheci a Vera Alejandra, que ela contou na live dela. Isso aí, né? Legal. Ocasião, porque a Ana Esmeralda convidava ela como solista, para fazer uma parte solista, né? Então ela dançou até, eu acho que foi por um baile por tango, se eu não me engano. Se eu não me engano foi isso. Eu tive que ensaiar com ela lá no dia, né? Nesse lugar, ficamos um mês em cartaz nesse café. É um café concerto, é um restaurante muito legal. E estava o Pedrinho, o guitarrista principal era o Pedro, né? E eu entrei meio de segundo guitarrista. Para mim foi ótimo, porque a gente acaba pegando alguma coisa, né? Normal, você vai assimilando. Isso foi 87, 88. Isso foi 87 para 88. E 88 foi quando eu conheci a Yara no Hispano, nesse trabalho quando ela me chamou para o teste. Na realidade, a Yara foi me ver com a Ana Esmeralda e foi me ver com a Carmen de Ronda. Eu toquei no ENDA, lembra daquele ENDA, aquele concurso de dança? Lembro! Então, eles ganhamos na época, a gente tocou, não, foi com a Carmen de Ronda. A gente ganhou uma coreografia que ela montou para um monte de gente lá, né? E aí, nós ganhamos, né? E a Yara foi me assistir. E foi aí que teve o clipe, né? Aí quando ele começou... Eu estava nessa época, eu vi tudo. Sim. 88. 88. E aí a gente começa a se encantar com fazer show. E aí tinha algumas vezes que o Henrique Alonso não podia, ele tinha uma barbearia, ele trabalhava sábado à noite até tarde. Aí ele disse assim, olha, vocês têm que conhecer o Henrique Espanha. Né? Porque o mafioso era o Henrique Espanha. Mafioso no bom sentido. Ele tinha todos os... Gente, como era legal aquela época. Era muito legal. Eu lembro com uma saudade, com amor, de todo um carinho por essas pessoas, incrível, né? Porque a gente aprendeu muito com ele. Então, sim, aí o Henrique, nós conhecemos o Henrique, nos apresentaram, e aí eu fui assistir com a minha mãe falou, você não sabe, minha filha, tem um mocinho que dança, ele é espanhol, ele é de Córdoba, me falaram que ele é o arraso. Ele está dançando no mercado com o Henrique Espanha. E mais duas pessoas, duas moças. E o Kiki, que são né? grupo. Eu acho o Kiki cantando, né? Lá vamos ao mercado central de São Paulo. Lá vamos nós. Lá vai a Yara e a Laurita assistir. Quando a gente... Quem é o mocinho dançando e arrasando que eu fiquei... que isso, me senti na Espanha. Senhor Pepe de Córdoba, chegamos. Até o Renato tá aí vendo esse... Ai, um abração para ele. Renato, acho que o Renato tá aqui. O Renato tá, o Pepe tá junto. Desculpa que a gente não mencionou todos sim, aqui, que eu estou vendo todo mundo entrar aqui. Se a gente começar a falar o nome de todo mundo, acaba. Uma coisa chata. E aí, então, nós nos apresentamos, o Pepe foi muito educado, muito gentil com a gente, a minha mãe, ai, que emoção, aquela tremedeira. Aí o Pepe foi fazer um show naquela boate Gallery, com a Ana Martínez e o Paco de Mala. Mas nessa época eu não estava. Ainda não estava. Outros maravilhosos. Outros maravilhosos. Sim. Nossa. Esse Paco aqui. Ana Martínez eu nunca vi também, pelo amor de Deus. Moram em Washington eles, né? Atualmente estão lá. E aí a gente foi assistir, ficamos encantadas, aí a minha mãe não aguentou. Aí ela conversou com o Pepe e falou assim, olha, eu sonho que a minha filha, ela tenha aula com o professor da Espanha, com espanhol. Será que você não poderia? A gente paga uma aula particular, o que for. Aí o Pepe falou, não, imagina, eu moro no Imbu, eu tenho meu estúdio no Imbu, vocês venham lá visitar a gente. Nossa, aí nós fomos para lá, para o Imbu, os três, o trio, né? O trio Parada Dura. Eu, a Yara e a Laurita. E o Pepe e o Renato nos receberam assim. Nossa, a gente ficou assim. Eu lembro que aquela primeira vez que a gente esteve lá no Imbu, eu não dormi. Voltei para casa, era uma coisa que eu falava, meu Deus, era como se fosse um reencontro. Eu senti ali, naquele momento, com o Pepe e com o Renato, algo muito parecido com o que eu senti com o Fernando, no sentido de... eu tô repetindo, mas era algo como se fosse um reencontro mesmo, como se fosse algo assim. Essas pessoas já estiveram na minha vida, como com o Fernando, eu falei, essa pessoa já esteve, não é possível. A gente não sabe em que acreditar, mas existem algumas conexões assim, né? Não, foi muito lindo. Então o Pepe entrou na onda com a gente, começou
ficou encantado com a guitarra do Fernando e se empolgou, blá, blá, blá. E aí, então, o Pepe falou, não, traz o grupo pra cá. E aí começou, né, Débora? Aí começou, gente. E aí começou o circuito da pousada. Mas um pouquinho antes disso, o Pepe fez um show no Imbu, e ele nos apresenta o Mário Vargas. Né? O Mário, a gente conheceu. Foi no L'Honorable Società, que o Mário foi ver a gente, lembra? Uma série de shows honoráveis, né? Antigo Banana, né? Hoje não sei o que era aquilo. Era o antigo hipopótamo. Para quem muita gente que nasceu nessa época, né? Quando a minha mãe conheceu, ouviu cantar o Mário, minha mãe ficou louca. Mário Vargas. Meu Deus do céu, esse homem. Foi um outro passo, né? O Pepe foram vários passos dando, né? Desde que entrou o Henrique, quer dizer, quando entrou o Pepe, quando entrou o Mário, né? A gente mudava o formato dos shows, né? Do grupo. E a gente foi crescendo. É muito importante lembrar uma coisa que eu queria falar aqui. Eu me considero da geração Carmen. Por quê? Porque foi o filme Carmen, para mim foi, quando você me perguntou, né? Eu queria falar isso, que eu acho interessante. Foi o filme que me despertou pro flamenco mesmo, para fazer. Porque nessa época eu ainda tocava violão clássico, né? Como eu te falei. Mas quando eu vi o Paco tocando, nunca tinha visto o Paco ao vivo, né? Tocando. Ou seja, o Paco em imagem. Nunca tinha visto tocando, né? Aquela cena que tá a Marisol, né? Que é a Pepa Flores. O Lourenço foi uma grande referência para mim. Aliás, o Arte Flamenca foi uma grande referência para nós, né? Que ficaram 2 meses de temporada no extinto Olímpia, né? Que você lembra? Então, foi as minhas duas referências importantes foi o Lourenço e o Paco Cruz. Foram os dois, para mim, o meu conceito de baile. Eles que me desenvolveram o meu conceito de baile, que é para tocar para baile, né? Então, enfim, falando tudo isso, era para chegar nesse ponto. Os passos que nós fomos evoluindo, que a gente foi subindo, né? Essas pessoas que foram entrando no grupo Laurita Castro e foram acrescentando cada vez mais informação e foram importantes. Aí no ano 91, o Pepe carregou a gente para a Espanha, nós fomos para a Espanha a primeira vez para estudar e aí entramos de cabeça mesmo. E desde aí a gente voltava para o Brasil, trabalhava o dia inteiro, durante 10 anos a gente fez comprava isso. dólar para comprar PC, para poder, né? A gente fez, foi um investimento nosso, e aí na realidade. Começamos a estudar. No ano 90, e eu não tenho certeza, foi em 91 que o Pepe falou, eu vou criar um centro flamenco porque eu quero ter um lugar em São Paulo que todo mundo venha. E o Centro Flamenco foi concretizado em 94, se eu não me engano. De 94, foi de 94 até 97, ou 93 até 97. Foi 93. Eu não sei se o Renato que número foi, se foi mas 93, é interessante falar das fases também, né, do grupo, né? O grupo, na época, atuava muito, né? A gente tinha, teve um ano que a gente fez 120 shows. Teve um ano, você lembra quando vocês faziam aquele quadro do sapato? Eu lembro que eu não parava de dançar. Nossa, a gente dançava. O Ney El Moro, né? Tava todos, né? A Yarinha Fortuna, né? Era a primeira formação, né? Vamos dizer assim, do Laurita Castro, né? Então, eu lembro que foi 120 shows contados. Aí, a gente tem que falar de várias fases que nós tivemos. A fase da pousada do Rio Quente, né? Que está aqui até o Adriano Lemos, né? Adriano Lemos, grande, que era coordenador da pousada, da parte artística. A gente foi vários anos, né? A fase do Hilton de Belém também, né? Que você lembra? Fomos pro hotel muitas vezes. Muitas vezes. Em São Paulo, a gente teve uma noite que a gente fez 3 shows. Teve uma semana que fazia 3 shows por noite. Lembra que estava o Héctor e o Pablo? Os dois, o Héctor Romero. Então, eu ia perguntar isso, porque teve os argentinos que vieram, o Fernando Herrera, o Pablo e o Héctor, vieram trabalhar no Laurita Castro e eu me lembro de fazer show no Honorable Società com eles, não era? Sim, era uma temporada. Da meia-noite, na rua Franz Schubert. Turnas todas, né? A gente fez um show lá, fazíamos uma temporada lá, mas teve um dia que teve 3 shows seguidos, eu não lembro exatamente, mas era uma loucura, né? Porque a gente coreografava música, né? E foi um ano que a gente desenvolveu bastante dentro das nossas limitações, obviamente, né? Porque era muito difícil no Brasil, claro. O intercâmbio, né?
E quando entrou também, o primeiro percussionista que entrou conosco foi o Pablo, né? Um argentino, que tocava carrom. Sim, foi o Pablo. Eu acho que eu nunca tinha visto um carrom, pelo menos o carrom no flamenco, né? O primeiro flautista foi o Bolê. E o primeiro flautista flamenco do Brasil foi o Bolê. Isso sem dúvida. Aí que o Fernando trouxe o Bolê pra... Foi você que convidou ele, aliás, né? Eu era mais jacu, né? Eu tinha medo de Falei, encontrar. e aí, mas eu conheci o Bolê antes da Yara. Eu conheci na Escola Municipal de Música, quando essa Naomi dava aula lá. Então, aí eu conheci lá. E aí ficou uma amizade legal, assim, né? A gente ouve uma... Aí o Bolê veio com a flauta, o Pablo veio com o carrom, quer dizer, o Hector também, eu lembro. O Hector também tocou. O Hector tocou várias vezes, muito. Depois apareceu também o Luciano de Paula, que veio. Então, a gente foi para a Argentina, né? Eu contei lá na minha história. Vocês não lembram que nós ficamos na Argentina um tempo, estudando lá, Tino. Você tendo aula com ele, Tino, o o pai do Adrian Gallia, com a Conchita, não é? Era isso, né? Ficou uma semana a 1000 por hora na Argentina, lembra? Nós fomos lá, dividimos um apartamento. Era muito 1990, isso. E isso foi antes, porque depois, em 95, né? Então, em 94, nós trouxemos para o Centro Flamenco o Antônio Redes e a Esther Pouce. Então vamos contar um pouco do começo aí do Centro Flamenco, do Pepe de Córdoba, que convidou vários professores para dar aula lá e foi um centro maravilhoso, fora ser um lugar lindo no Bexiga, né? Tão bem cuidado. Era um centro que nós tivemos que reuniu todo mundo, né? E depois nunca mais nos reunimos dessa forma. Foi muito legal. Deu muitos frutos do Centro Flamengo, né? Depois, né? O Flavinho mesmo foi um dos frutos do Centro Flamengo, né? O Flavinho apareceu lá com 15 anos. O Fabinho, né? Estou falando da parte de guitarra, né? São vários. O Fábio Moraes, o Flávio, quem mais? De guitarra. Eu tinha muitos alunos, né? É que eu não lembro os nomes agora de todos, né? E eu queria... nós éramos vários professores, né? Sim, vários professores. Eu queria mencionar um que é importante, que é o Tito, né? Tito Gonçalves, que foi o meu companheiro sempre no Laurita Castro, né? Porque a gente teve a primeira fase do Laurita Castro, que foi a fase que você estava antes do Raiz. Foi o primeiro momento. Depois foi para Granada. Mas foi o 92, mais ou menos, né, Débora? Depois você volta. No final de 92, quando eu voltei da Espanha. Exatamente, eu lembro. Aí você forma o Raiz, monta a escola e tem o seu grupo. Mas antes disso, a gente tinha um grupo muito bom, que era o Tarantos, que era a Angela Marimenta. Minha entrevistada da semana que vem, Angela Marimenta. Maravilha. Então, a Ângela, e que também elas tinham uma forte influência da Morita, né? Morita foi muito madrinha delas, a Andréa Guelpa participava do grupo. Aí tinham 4 polos, né? Era o Laurita Castro, o Tarantos, a Carmen a Ana Esmeralda e... agora me foi. E o grupo Rocio do Hispano também, que na época... Sim, o grupo Rocio do Hispano. Eu não sei se o nome era Rocio. Mas no circuito mesmo, assim, mais forte de movimentação profissional, eram esses 3 polos, o Tarantos, Laurita Castro e a Ana Esmeralda. E na época do Centro Flamengo... Em São Paulo, né? A minha mãe, porque antes tinha a Império Montenegro, que dava aula no Hispano, né? E depois que a Império... A gente nem mencionou outros artistas da época que eu comecei, tinha muita gente espanhola, muito que morava em São Paulo. A minha mãe foi dar aula no Hispano, e a minha mãe ficou alguns anos no Hispano. Depois, quando foi na época do Centro Flamenco, a minha mãe, então, falou, é muito para mim, eu estou com a idade, é muito longe, então minha mãe se retirou do Hispano, falou, não, Iraci, você tem que dar seguimento aqui no Hispano. E aí a minha mãe ficou só no Centro Flamenco. E aí foi um período muito importante, né, de muitas coisas. E a gente teve no centro noites memoráveis. No Centro Flamengo a gente teve a segunda formação a gente chama a segunda formação do Laurita Castro. A segunda formação, depois desse primeiro momento, né? Um monte de dono de escola hoje, né? Um monte de... Mas espera um pouquinho. Vocês foram para a Espanha em 91. Conta a volta depois da Espanha, né? Isso aí. Exatamente. Em 91 e 92 não fomos. E aí, a partir de 93 até o ano 2000, todos os anos nós fomos para a Espanha. Exatamente. Mas então, a ida para a Espanha, porque assim, as pessoas acham que naquela época a gente ia para a Espanha como a gente vai hoje, né?
ida e volta, vai para lá, volta para cá, passa todo ano. Aquela época, ir para a Espanha era um acontecimento. Era uma né? epopeia, era uma história inteira. Ela inteira. Imagina, foi assim uma loucura. A gente ficou 3 meses girando, né? Para mim para nós foi importante, porque eu tive o meu primeiro baque, né? De dar de cara com o bicho de 7 cabeças, né? Que eu já cortei todas hoje, graças ao universo. Eu estava falando. Então, mas assim, foi o primeiro baque que foi importante, né? Porque a gente fala, puxa, né? Opa, peraí, né? Agora tem que fazer a reciclagem, né? Dar um reset na cabeça, né? Então, foi importante. Nós ficamos 3 meses assim, entre Amor de Deus, a gente pegou aquela época da Amor de Deus antiga, da Cádia Amor de Deus ainda, né? E mudar para Frei Luiz de Leão, né? Então, pegamos, a primeira aula que eu entrei foi do Ciro e da Tina, as 2 primeiras aulas. Foram as únicas pessoas que me deixaram entrar na aula para tocar. É mesmo? Que legal. E Vira era incrível também, né? Flamenco, a gente teve. Vai chegar na Tina. A gente teve alguns momentos assim, importantes do Paco de Lucia, a gente teve aula com o Grilo, então todo mundo que vinha, a gente dava um jeito de ter aula, né? E aí. Centro do Pepe, né? Eu lembro do Grilo dando aula lá no Centro Flamengo do Pepe. Então, foi uma coisa assim maravilhosa que aconteceu. O Pepe criou os verdes flamencos, que foi desenvolvendo. Maravilhoso. Né? Sem microfone, sem nada, tudo a porque na escola, além de ter as salas de aula, a sala se transformava num auditório pequeno de apresentação. Então o Pepe fazia um monte de apresentação. A gente dançou muito lá. Né? Era Sala Córdoba, Sala Sevilha e tinha aquele corredor que chamava Callejon de los Arcos. Né? E nessa época aparece o Flavinho, né? O Flavinho aparece ali da mesma época do Beto Angerosa, porque eles eram do Gypsy Kings Cover naquela época, e nós conhecemos porque eu fui assistir um show do Gypsy Kings Cover. Porque me chamaram, né? Porque o primo do Flavinho tinha queimado a mão e me chamaram. Aí eu fui, aí conhecemos o Betão. Aí a gente trouxe o Betão. E foi a Yara que falou, chama o Betão. Chama ele. Mas ele falou assim, mas eu não tenho carrão. Não, aí o Pepe tinha uma grande amiga, o Pepe Gerato, que era a Roberta, e ela fabricava uns carrões lá no Ibu. E ele comprou o carrãozinho dela, e assim começou na raça também. Ele tocava tabla, na época ele adaptava a tabla, né? Eu lembro que até o show que a gente fez com o Antônio Reis, na Esther Pontes, ficou super interessante, né? Como o jeito que ele empregou a tabla, né? O jeito que ele utilizou nos arranjos, né? Porque era um flamenco, né? Super... Era genial daquela época, né? O Betão é incrível. Já naquela época. Então. Deixa eu perguntar uma coisa que eu queria saber. Eu lembro que tinha Paula Martins. Eu não conseguia lembrar muito dela, porque eu não cheguei a conhecê-la, mas vocês tiveram contato com a Paula Martins? Era uma professora, eu acho que mais de folclore. Eu lembro do Pepe falando muito dela. Dança boleira. O Pepe teve muito contato com ela. Ela tinha uma liga da escola dos Perissé, da Argentina. Ela tinha uma mulher que tinha uma linha mais clássica, né? Sim, mas era dança boleira, o lance dela era forte, assim. A gente foi ver uma apresentação dela, lembra uma vez? Que ela dava um Flamengo também, que tinha 2 guitarristas, que era esse Ricardo Sorondo e um outro senhor, também de idade, não era o Pedrinho, era um outro também que tocava, mas a gente teve muito pouco contato com ela, né? Assim, infelizmente, eu lembro a Ilde Gutierrez também cantando às vezes com a gente no show, não? Manas da Pousada do Rio Quente, Hilde, Copleira, né? Ela cantava, bom, era Blanquita, Hilde, o cenário era Blanca Serrano, Hilde Gutierrez, Henrique Espanha, né? Mário Vargas, na minha época tinha El Canário, que eu escutei cantando, era um senhor que cantava muito bem, Brenes, que era o pai da Ana Martins, que eu vi também pessoalmente, ele conheci, e tinha um guitarrista antes do Pedrinho, da geração do Pedrinho, que chamava Manuel Collado, que eu cheguei a conhecer, antes de tocar flamenco. Que a minha mãe fala. Eram os irmãos Collado, eram 2 irmãos que eram super que tocavam arrasavam. Minha avó dançava. Quando eu comecei, eles já estavam terminando, né, assim, a carreira deles, né, já não tinha, enfim, voltando agora, vamos voltar. Bom, voltando. Na época do centro, aparecem 2 jovens super talentosos, a Marisol Jardim, Marisol, pouco antes, né, uma menina do Rio de Janeiro que voltou para a Espanha, ficou muitos anos com a gente. Nós fizemos vários shows com a Marisol e o Kiki. Era uma dupla que funcionava muito bem. Porque o Kiki tinha uma forte, a Marisol tinha aquela
doçura, né? E tinha um alheio flamenco muito legal. Ela tinha uma pegada. Estudiosa, né? É. E ela cantava muito bem, e depois a gente fez muito show, né? E aí foi aí quando aparece o Flavinho. Flavinho, então, é Flavinho do Centro Flamenco, né? A primeira aula que ele tocou foi a tua, né? Flavinho é a semente. Foi meu aluno, né? Começou comigo, então eu lembro que eu tinha uns 10 alunos, assim, eu dava aquele show de final de curso, né, dos alunos, era um monte assim de aluno tocando por solear, tudo junto, né? Era bem interessante. E o Fernando falou assim para mim, nossa, esse menino vai ser a cara do Centro Flamenco, porque ele é o mais novinho que apareceu ali, né? Com 15 anos. E ele falou assim, nossa, esse menino é um bicho, você vai ver o que vai virar isso aí. Eu falei, ele já cantou de cara. E ele virou o que virou, né? A gente já sabe o que ele é. E fora ele, fora a Marisol. Puxa vida, agora a cabeça tá. Não é. Mas me fala agora da segunda fase que vocês estavam falando do grupo Laurita Castro. Quando vocês voltam da Espanha. Sai do Centro Flamenco, aí então começa a vir. Aparece a Alessandra Calaf. Não, André depois, né? Alessandra Calaf, Milene Munhoz, essas. Fado Achuf, o Ricardo Moraes, Adriana Pérez também. Adriana Pérez, todas essas meninas que. Cíntia Ruela. Cíntia era. Importante a aquisição. A Cíntia tá aqui também. Né? E a Cíntia, beijão, Cíntia. E a Cíntia. Agora eu tenho que contar, assim, a castanhola mais perfeita para minha mãe era da Débora. E o pé mais limpo do Brasil era o da Cíntia, professor. Cíntia é metralhadora. Bom, então vamos contar de uma pessoa importantíssima que esteve no Centro Flamenco atuando, que a gente considera também que é um flamenco antes e um depois, que é a Tina, né? Que a gente responsabiliza você ter trazido a Tina para o Brasil e parceria, que também na mesma época, o Marcelo Rodrigues, o Marcelo está aí também, de Belo Horizonte, que está aí também, Marcelo, que a gente ama, e a Cadica. Então, a primeira vez que a Tina veio, ela veio em parceria com você, em Belo Horizonte, e veio para Porto Alegre. Lembro que eu estava na Espanha nessa época, né, com a Yara, uma dessas viagens, acho que foi que ano foi, Débora? 95? Primeira vez que a Tina veio. 95, acho que a Tina veio ou 94, 95, se não me engano. Veio em 94, 95, ela dançou no Antônio Reis, 95, ela veio em 94, Antônio Reis, em 95 a Tina já tinha vindo, ela veio, a segunda vez que a Tina veio, que ela dançou no Centro Flamengo. Então, eu tocava, quando eu ia na Amor de Deus, nessas idas que a gente fazia, a Tina eu chegava lá, já tocava junto na aula dela, né? Ela deixava, né? Porque ela já me conhecia e tudo, né? E era o Ciro e a Tina, né? Sempre. Então, aí nessa, a gente acabou criando uma amizade e tudo, né? E foi quando ela falou para nós, eu acho que eu vou pro Brasil, na temporada tal e tudo, né? Provavelmente com a Débora. E tem um rapaz de Belo Horizonte, né? Que tá. Então, aí ela passou o contato do Marcelo e passou o contato da Cadica. E foi quando nós ligamos, até hoje, nunca esqueço, de um orelhão em frente ao Congresso Nacional lá da Espanha, de Madrid, falando com o Marcelo para poder acertar com ele. Eu vou tocar aí com você no curso. Leva a Tina e tal, né? Também. E aí o Fernando falava, e o Marcelo, mas eu não tenho... 95, olha o Marcelo tá falando. Marcelão, 95. Aí o Marcelo falou assim, mas eu não sei, eu não tenho verba, né, para isso, eu não sei como é que pode ser feito. E a Cadica, a Cláudia, né, na época era a Cláudia Borghetti, agora não é mais Cláudia Costa. Cláudia Costa. Ela falou assim, a gente não tem, porque a gente não tem dinheiro, isso é um luxo. Aí trazer o guitarrista e o Fernando falou assim, não, gente, vocês não estão entendendo, se vocês me pagarem a minha passagem para ir junto e arrumar um lugar para eu dormir e me der de comer, eu quero ir porque eu quero aprender com essa mulher. Inflacionando o mercado. Não era inflacionando, eu acho que você tinha um espírito de humildade de querer aprender, porque ela era uma maestra, um ritmo absurdo, era a maestra Mas era badalada. importante, era muito importante, para mim era muito importante. Tá perto dela, para aprender, né? Era muito importante, para mim, eu aprendi muito com a Tina, né? Tanto da Amor de Deus e como no Brasil, com os cursos que ela deu, né? Primeiro foi em Belo Horizonte, lá no Caiçara, né? Na escola do Marcelo,
Depois, já diretamente fui para Porto Alegre, na escola da Cláudia Costa, e logo depois, por último, foi em São Paulo com você, né? no Raiz. Não foi? Foi em Pinheiros, não é? A escola era em Pinheiros, não era a escola de vocês, na Alves Guimarães? Não. Não, Não. Ponte Valente. A Ponte Primeira Valente. vez que a Tina veio, desculpa, Não, a primeira vez que a Tina veio, eu ainda estava na Alice Kruger. E Oh. Foi antes. eu fui Porque o Rai só abriu em 98. E a Tina, eu não sei se ela não veio em 94, viu? Eu acho que ela veio em 94, 95. Ela vinha quase todos os anos. Porque a gente... Débora, ele diferente. tocou, porque eu fiz a aula e ele estava tocando a primeira vez. É. Depois vocês teve Luciano, outros Então, depois guitarristas. vai mudando, né? Depois teve, provavelmente. Mas teve você Eu tocou, fiz vários cursos, eu toquei. Você tocou vários também na cursos. Capote Valente também com Também, ela. sim. Foi. Oi. Alguma pergunta? Ah, o Mikael tá perguntando, gente, como era a relação no palco? Como que é? Como é a relação do palco com os espanhóis imigrantes da época? Como era a relação no palco com os espanhóis imigrantes da época? A relação de nós com eles tocando, para É. mim, era uma relação muito boa, né? De aprendizado, principalmente de aprendizado, né? Um pouco muito respeito, né? Porque, para mim, quando eu fui trabalhar a primeira vez com o Henrique Espanha, nossa, que maravilha. E com o Mário Vargas, então, né? Quando ele assistiu o nosso show lá no Lonorap de Sociedade, a primeira vez ele viu o nosso show lá, né? E para mim foi maravilhoso. Sempre foi um aprendizado. Com a Blanquita Serrano também, embora ela me pedia, não, me ensina isso aqui, como é que faz essa melodia aqui? Porque ela não cantava flamenco, né? Mas cantava algumas coisas, mas tinha um vozeirão, né? Tinha um vozeirão. E a Hilde Gutierrez, só que a Hilde era mais copleira. Eu acho que a pergunta do Mikael... Não, ele falou com aqui, ó, isso, relação, ele confirmou. mas eu acho que é uma relação depois, com os espanhóis, porque você, com o Pepe, sempre foi muito E com fácil o Pepe, se relacionar. então, E com os artistas, os cantores da época também. Mas eu acho assim que a pergunta é um pouco como é lidar, você na época, lidar com os estrangeiros que vinham. Você Não, ele está falando de tocou espanhóis com a imigrantes. Ele falou espanhóis. Eu acho que é dos imigrantes, é isso mesmo, ele escreveu aqui isso. Com o Pepe é uma maravilha, sempre, né? Eu aprendi muito com ele, né? Muito assim de linguagem, porque ele tinha uma linguagem já muito tradicional, né? Porque ele vem dessa referência daqueles que dançavam sapateado, né? O sapateado como palo, né? Então ele tinha aquela pegada, alegrias, então ele fazia com tudo que tem alegria, né? Porque é o baile mais completo, como vocês sabem, as alegrias. Então ele fazia todas as alegrias, né? Como tem que fazer. Né? A canha, uma vez fizeram uma serrana, ele se atreveu a dançar uma serrana. Falei, putz, que maravilha. Que é isso? Tangos de Málaga, a gente coreografou, né? Eles coreografaram, né? Tangos de Málaga. Então, era uma referência total para todo mundo, né? Sempre fazia, né? Porque são argumentos diferentes, né? Eu me Novos, lembro a né? primeira vez que vocês tocaram, você lembra, Débora, que ela colocou, era você e o Tito tocando palma, né? Aquele espetáculo, o show da Tina lá na... Nossa, quase morri aquele dia, mas nem fazer palma. A cara da show Débora foi e um show do Tito, os histórico. dois assim, ó. Foi um medo. show histórico. Lembra, porque né? A Tina Olha, era você, E o Tito, tocando palma. eu, E o Luciano e o Miguel, os três guitarristas, né, ali. E quem mais? E a Marisol cantando, né? cantou isso. Marisol E cantou, ela né? ensinando para todo mundo, né? Porque a gente tinha que aprender com ela, aquela metralhadora maravilhosa, incrível. Humildade, paciência. Toda a soleá inteira dela, que ela tinha uma puta soleá, com perdão da palavra, né? Bruta soleá da hóstia, né? Assim, e um tarantos de 20 minutos. Eu lembro que ela dava uma patada pra buleria uma patada que ela dava durava quase um minuto inteiro de patada, assim, que ela tinha, né? Que ela tinha tanto trabalho, assim, rítmico, né? Que é uma coisa puxava a outra, né? É impressionante. Aquele dia foi pra mim histórico, né? Acho que foi um dia ou foram dois? Foi um dia. Quase patada. Foi maravilhoso aquele dia lá. Se puder, a gente voltar outra vez, né? No tempo, né? Pra vivenciar aquele momento. E existiam, eu acho que existiam algumas atitudes naquela época de uma grandeza. Eu lembro que o espaço foi dentro do Centro Flamenco, né? O Pepe e o Renato dando um apoio assim, total. Eles foram Assim, muito importantes, de não ficar um tostão no Centro Flamengo. É aquele espaço
e toda aquela estrutura, e de repente era repassado o dinheiro para os artistas. E quando foi da época da Tina, eu lembro que a gente foi conversar com ela, como é que faz, porque o espaço não era tão grande, né? Que a gente pudesse ter uma entrada de dinheiro assim. Algo que desse dinheiro. E eu lembro que eu fiquei tão impressionada dela dizer, não, eu exijo ensaio, vocês vão ter que estar impecáveis comigo no palco, mas eu não quero um tostão. Eu vou dançar por prazer com vocês, mas eu quero trabalho. Como nós também fizemos por prazer e tensão, né? Tensão, mas é uma tensão boa, né? Aquela tensão que você se apreta, né? Uno se apreta para fazer com gana. Eu lembro que ela falou, não quero dinheiro. Eu falei, mas assim, como? Tina, pelo amor de Deus, não. Foi incrível. Para mim, não digas nada a nadie, se eu não é cobrado, hein? Porque senão vão acreditar. Agora a gente já contou. Agora já contamos. Quando ela foi deputada, a gente vai dizer, sinto muito, a gente já contou. Então, aconteceu, tinha alguns valores, eu acho, de importância, de humildade, que eu acho que isso ajudou muito a gente não ter o que a gente tem hoje. Hoje a gente tem YouTube, né, Débora? Então hoje a gente tem o acesso à matéria. E essas pessoas maravilhosas, né? Você sempre trazendo gente, depois um segundo momento, a Andréa Guelpa, ela trouxe artistas maravilhosos para o Brasil, que todo mundo ia fazer aqueles cursos, né, lá com ela, artistas assim de primeira linha, uma nova geração, né, a vida da Talegona. A Talegona foi importantíssima também, ela marcou uma outra fase depois da Tina. Eu acho que também é um antes e um depois dela no Brasil. Sim. Ela foi muito importante para a credibilidade que ela deu para os brasileiros. A linguagem é importante, porque ela trouxe uma outra linguagem, que era amor de Deus na época. Ela trouxe amor de Deus no Brasil, né? Como a Tina Cara, trouxe, amor de Deus, ela trouxe. né? Ela era uma das referências importantíssimas, né? Lá, amor de Deus. Era ela e o Ciro, umas aulas mais... O que era legal, né, Fernando e Yara também, é que os cursos duravam muito. A gente tinha 15 dias de aula. A Tina vinha 2 semanas de aula. É inacreditável, né? Boceta e tudo, com a primeira letra, a Começo, segunda meio, letra... aí todo mundo dançava a coreografia X. É isso aí. Exatamente. Eu lembro que eu não sei porque ela montou na época, eu acho que era Tintos, né? Ela montou a primeira vez. Eu nem lembro, mas tinha tanta ela coisa. montou tantas vezes, né? Eu acho que ela montou. Eu lembro que a gente tinha uma corrija de estudo gigantesca, que não era da coreografia, enorme, dava aqui anos e anos, porque era muito material, ainda era uma coreografia inteira, completíssima, porque eram 12 dias de aula, de segunda a sábado. Quer dizer, o privilégio, é incrível isso. Da Tina, da Amor de Deus, né? Que ela passava em todos os cursos que ela ia, né? Inclusive nos lugares que ela foi, nos outros e eu lugares acho também. que essas pessoas assim, como a Vera, como a Andréa Guelpa, depois numa outra fase, a Ana Guerreiro, elas tiveram um espírito assim de muita valentia, né? Numa época que era uma coisa assim, para trazer, porque não existia naquele tempo o público flamenco que você tem hoje. Hoje você tem o evento Feira Flamenca, tem o evento como São José dos Campos, mas por quê? Porque existe público, se formou público. Nós tínhamos poucos, né, Débora? Então dava muito medo ter gente da Espanha, porque a gente falava, então será que a gente vai conseguir pagar? Nós dois trouxemos uma vez, eu trouxe o Antônio, o Antônio Reis, né? Uma vez só. Sim. E a Vera foi parceira nossa. E a Vera foi parceirona nossa, sofrendo, bom, enfim, isso é já outro tema, né? Essa do Micael, então, voltando, se trabalhava mais com montagem ou com improviso, Fernando? Então essa aí? Foi? Ah, tá. Tá bom. Então, na minha referência, eu vim de uma escola de montagem, assim como a Yara, né? É aquela coisa do decoreba. Então, desde a época da canha da Carmen de Ronda, como a gente falou no comecinho lá. Então, era decoreba, para poder entender a estrutura, né? Então, normalmente, o sistema de trabalho nosso era montagem, não era improvisação, né? O que acontece é que eu fui desenvolvendo pouco a pouco
mais na música até do que na dança. Só que, por exemplo, a Yara, você montava, mas era no palco fazia outra coisa. Você já sabe, se conheceu a Yara, já sabe como é que ela é. Então, a Yara improvisava desde sempre. É isso, sempre era uma história nova, né? Cada show era uma loucura. Mas é porque a gente queria de tablado, sabe? Sim, tá bom. Porque a gente não tinha ainda essa linguagem do tablado, como hoje em dia no Brasil já está mais que disseminado. E o né? professor improvisava tudo, meu professor Patrícia. Então, e o que mais improvisava era o Pepe, né? Então a gente pegou essa pegada, começou a pegada de improvisação com o Pepe. E isso sim foi um aprendizado que eu tive, né? Embora que sempre que eu fui para a Espanha, eu sempre tinha um trabalhinho. Todas as vezes que eu ia para a Espanha, eu tinha um trabalhinho lá. Fazia um trabalho, alguém me chamava e tal. Mas sempre era montagens, não era para tocar num tablado, por exemplo, né? Porque era um ambiente mais fechado ainda, né, do que é hoje, né? Os tablados eram bem... Né? Então, o Pepe montava, vamos montar umas alegrias, aí eu quero bailar por alegria, ou monta-me uma canha. Tá, então, beleza, montamos todo o baile, cada ensaio era uma coisa, né? E no palco, outra coisa, mas como a gente ia pegando o jeitão dele, né? Pegava o jeitão, então já sabia onde ele ia arrematar, onde não ia, e ele também se deixava levar um pouco pela guitarra. Então era bom porque ele me ajudava também, né? Só que isso me ajudou muito nessa atitude de solucionar um problema na hora que o bicho pega, né? Isso era bom. Esse pique realmente o Pepe me proporcionou, né? Trabalhando com ele, né? E a parte disso, quer dizer, as coreografias de grupo eram todas montadas, né? Tanto é que eu ajudava até nos sapateados. Tem gente até que até hoje faz os sapateados que eu montei aqui. Não, e eu queria conversar uma coisa. Numa das épocas que nós estávamos na Espanha, mas não tinha mudado para lá, mudamos no ano 2000. 2000. Mudar de mudança. Quando começou as carboneiras. Ele tinha um tablado que chamava Alândalos, né? Então, foi a Alândalos, isso, exatamente. E aí alguém indicou o Fernando para substituir, porque estava substituindo a emergência um cara que tinha faltado. Esse menino ficou um desespero, uma dor de barriga. Que, meu Deus, mas como que eu vou tocar sem ensaiar nada? Eu não sei quem vai cantar. Eu não sei o que elas vão dançar. Foi a primeira vez a aprender a rigidade. Eu tive que reaprender, na realidade. Eu acho que isso acontece com nós, né? E a gente tem que reaprender e avaliar e reciclar os conceitos, dar um reset nos conceitos que a gente já tinha. Sempre foi assim, desde a primeira vez na Espanha, né? Então, nessa época, eu lembro que eu já trabalhava. Eu trabalhava lá quando eu ia, nessas idas e vindas, né? Então, uma vez, por exemplo, uma família de gitanos lá na época me chamou para gravar o pai. Porque assim, o fato de você já estar no Amor de Deus, na recepção, já pintava trabalho. Era tão assim a coisa lá em Madrid. O que você está fazendo aí? Você quer fazer um trabalho? Isso várias vezes me chamaram. Não tinha quantidade de guitarristas que tem hoje. Mas mesmo você sendo brasileiro, não tinha esse preconceito, você sendo brasileiro, não tinha esse problema. Porque eu me lembro que era muito pior naquela época, quando a gente entrava, nós, bailaoras, né, para fazer aula em Amor de Deus, sentava lá na recepção, e todo mundo olhava assim, né? Porque não é que nem é hoje, né? Quase a maioria era espanhol, não era estrangeiro. Era muito difícil. Né? Era uma minoria, né? Era muito difícil, porque essa mesma família de gitanos me chamou. Eu falei, pô, mas um gitano me chamando aí do cara para tocar para a filha dele, né? Eu falei, puxa, para mim foi, imagina, né? A glória, né? Então, peguei. Mas eu não te falo que eu sofri, de certa maneira, a gente sofre um pouquinho Mas eu acho que você mas faz parte de um ambiente que você não é de lá, né? Mas então, eu acho que é uma primeira reação. Eu acho que você teve muita sorte partindo da Tina de cair com o Domingo Ortega e principalmente o Manuel Reis, que o Manuel Reis sempre teve uma cabeça muito aberta. Sim. E eu acho que o Manuel Reis te deu muito aval. Primeira temporada você foi para Japão. Não, nas carboneiras, primeiro mês das carboneiras, quer dizer, eu conheci a Tátia no Alândalos, esse tablado que ela falou, foi a primeira vez que eu fui em Pânico tocar, porque era um tablado, mas tinha dois guitarristas, que era o pai e o filho, era o Jesus Bermúdez, que era o pai, e o Johnny, que era um outro, porque tem o Henrique Bermúdez, que tocava muito tempo no Balé Nacional da Espanha, né? Então aí eu toquei com o Jesus e o Johnny, e eu o terceiro guitarrista, uma amiga nossa até que me chamou, a Begonha Castro. Então, aí eu conheci a Tátia. A Tátia era uma das bailadoras e a Helena Santonja, que eram dos Arrieritos, né? Aí começaram quando ela me viu lá, tocando, puxa, você não quer participar da inauguração do tablado que nós vamos inaugurar agora? Que eram as carboneiras, porque era a Tátia, a Ana Romero, né, e a Manuela, né, que
Aí eu falei, poxa, legal. Mas aí eu lembro que eu tive que vir para o Brasil para ajeitar uma papelada para poder voltar para a Espanha. Mas, no entanto, no ano 2000, em novembro, eu fiz um mês inteiro com o Manuel Reyes, E aí, uma Manuel atração. Reyes, E eu já tocava nas aulas dele, diretamente. Eram as aulas dele, né? Teve uma época que eu vivia da Amor de Deus, praticamente. Eu tocava nas aulas da Tina, nas aulas da Tátia, nas aulas do Manuel Reyes, né? Não, e Nas a aulas gente da posso Truco. contar uma coisa? Eu ia fazer as aulas, e a aula que não tinha guitarra, eu dizia assim, mira, meu marido é guitarrista, então ele está aí. E ele sentava o marido. Eu tremendo de medo, igual o Jacu, né? E ele ficava sentadinho assim na recepção esperando a minha aula. Eu com vergonha, falei, ¿Quieres vai pedir, guitarra? vai pedir. ¿Quieres guitarra? Aí, bueno, pero sabe tocar tu marido. Eu, sí, sabe tocar um pouquinho, já tocado, dale, que entre. E aí, e dessas ele tocava no Ciro, aí ele começou a tocar as aulas do Cristóvão Reis, Mas, na época do Cristóvão Reis, que ele fazia preparação. Mas Cristóvão Reis, a melhor aluna dele, numa primeira fase, era a Concha Rarenho. Concha Rarenho, eu fiz muita aula do lado dela, onde aprendendo. Yara, eu vou ver na aula do Cristóvão, vai, parei. Todo mundo do corpo de baile do Joaquim Cortez. Preparação. Eu e você e mais uma outra lá. Falei assim, o que eu tô fazendo nessa aula, gente? Belo Cruz. Não, mas é que você era mais... Não, a Débora era mais controlada. E a Débora ficava na dela sempre alta e ela era muito mais esperta. E ela pegava as coisas. E eu atrapalhada, não pegava nada, ficava ali atrás. E ele ficava com o olhar assim, de vergonha de mim, assim, que eu não pegava nada. E eu era um maltratador, provavelmente. Ele sempre foi. Depois, quando começou com o Domingo Ortega, também o Domingo gostou do jeito dele, falou, não, você vai começar a trabalhar comigo. Mas ele começou tudo assim, pedindo para tocar. Pedindo, então, o aprendizado mas quem dele... pedia era ela, não eu. Ela eu pedia. Eu tinha morrido de vergonha. E eu lembro que uma vez eu pedi também para tocar numa aula que estava dando a Belém Maia, era uma aula de linguagem corporal. E ela falou, mira, eu não necessito guitarra, mas se quer entrar, porque ela estava dando só corpite, né? Aquela coisa já modernosa, que para nós, misericórdia, porque antes de mim, esse povo todo corporal, a Rafaela Carrasco veio muito, a Rafaela Carrasco é bem mais nova que a Belém Maia. Mas elas são desse mesmo trabalho. A Mercedes Luiz, a Inês da toda a época, parentes fofoca. Quando a Rafaela Carrasco entrou para dar aula em Amor de Deus, eu estava lá uma vez nas andanças, porque eu também ia para Espanha que nem vocês. Juntava o dinheiro, dinheirinho por dinheirinho, ia para lá, ficava 3 meses. Voltava, a cada 2 anos, para juntar, demorava 2 anos. Foi para o shopping para poder juntar dinheiro. Não, era assim, ó. Né? E aí, ela colocou aqueles carteles lá, já era Amor de Deus, da Embajadores. Rafaela Carrasco. E aí eu não vou falar os nomes, mas chegaram todos os professores antigos, né? Mais velhos. Quem é essa que acha que pode usar sobrenome Carrasco? Então, ela, quando ela apareceu lá, Rafaela Carrasco, era uma ameaça para muitas pessoas. E eu logo fui fazer ela com ela. Eu amei o jeito dela e daí foi incrível. Mas naquela época que assim, Rafaela, quem ela acha que ela é? A Rafaela eu conheci em Brasília, quando eu fui tocar com ela no curso, lembra? Não, nós vimos primeiro no Casa Patas, que eu fui encantada. A gente viu no Casa Patas, quando a gente era show, e aprendia olhando os tablados, né? Foi aí que a gente aprendeu. Quando a Goiupa trouxe a Rafaela. Aí a Goiupa trouxe a Rafaela, foi em Brasília, aí eu fui tocar com a Rafaela lá. Né? E aí desde 95 foi. Não, 95 não? Mais? Não, desculpa. Foi depois da Tina, desculpa. Foi depois da Tina. Em que ano? Não sei, a Patrícia deve estar aí, até pra frente. A Patrícia Weingro está aí, eu acho. A Rafaela deve saber. Mas enfim, o ponto é que esse pânico do Amor de Deus também fez a gente aprender muito. Eu lembro que quando uma semana a Tina teve uma viagem, parece que ela foi para a França, e ela botou o Manuel Linhan de substituto. E quando ele fala, meu Deus do céu, eu pensei, meu Deus, Já era aluno da Tina, né, gente? mas ele já era.
Bom, ele chegou nas Carboneiras já detonando, né? 2000, 2001 ele já detonava uma soleá por buleria. Tinha uma buleria por soleá que era tremenda, assim, tremenda, super. E a soleá que ele tinha, né? Aquela soleá lenta, né? Aquele estilo de Madrid, que é mais lento, estilo Guito, né? Pegando essa... E na época também, uma das Kates da Amor de Deus era a Belém Fernandes, lembra? A Belém. Também, nossa. A Belém Fernandes, na aula do Ciro, era de parar o corredor da Amor de Deus. Vocês lembram? A coisa mais linda do mundo. Fernandes era tremenda também. Eu trabalhei uma vez com ela nas Carboneiras. Tem uma pergunta, gente, só um minutinho. André Pimentel, vocês têm noção da dimensão, da importância dos grupos que saíram de vocês? Ai, ser nós. Vocês estão ouvindo? Sim. Vocês estão ouvindo o que ela falou? Sim. André Pimentel, te quero. Obrigada, querida, te amamos. Então, o André, então, fala, a gente interrompeu essa parte dos fases do Laurita A Castro. terceira fase do Laurita. Ah, é? A gente não entrou nessa terceira fase ainda. A terceira, precisava entrar meia-noite. A terceira fase, depois do Centro Flamenco, então, o meu pai correu e reformou a casa, embaixo a casa deles, e a gente tinha um quarto embaixo, que era um quarto que era um quartinho de brinquedo nosso, e tinha uma lavanderia grande, e tinha um quarto para dormir, era o quarto para dormir funcionária. Aí meu pai quebra todas as paredes e vira a sala, né? A sala de aula. Aí a minha mãe falou assim, eu falei, mãe, então agora que fechou o Centro Flamenco, então agora a gente, vamos botar o nome? Isso foi em 97, Espaço Flamenco Laurita Castro, né? Porque a gente já tinha o grupo Laurita Castro, então e aí seria o espaço da Laurita, né? Que era a casa da minha mãe. Aí ela falou, não, já tem o Centro Laurita de Córdoba, tem o grupo Laurita Castro, agora é sua vez. Antes que você fique muito passada, minha filha, por enquanto você ainda tá moça. Minha mãe com aquela sinceridade básica. Sinceridade asquerosa. Então ela falou, não, vai ser Espaço Flamenco e Aracás. Aí então começa a terceira fase, né? Algumas já vieram conosco do centro, tipo a Calaf e a Milene e a Priscila Soar, que também já, né? A Pri estava com a gente também, a Adriana Pérez, muitas já vieram conosco. Aí nesta terceira fase aparece então, já trabalhava com você, trabalhava no Raiz, veio o André Pimentel, trazido pela Simone Gambirásio. Aí vem a Simone Gambirásio, traz o André Pimentel. A Adriana Pérez já estava com a gente desde o Centro Flamengo. Ela falou que não, ela falou que estava na terceira fase. Terceira fase, mas ela começou no Centro Flamengo. Que ela era aluna da minha mãe no hispano. E a Priscila Soares. O Ricardo Moraes, aí veio o Fernando César, a Priscila. Aí a gente começa, e aí tem o Áquilas e a Shirley, lembra? São da segunda, da primeira fase, né? O Áquilas e a Shirley, acho. O Áquilas e a Shirley saíam. Eles não eram, o Áquilas nunca foi apegado a um grupo. Ele não era de um núcleo só, ele era meio independente. Porque como ele tinha... Mas ele começou com a gente, Fernando. Ele ficou bastante tempo, acho que no Laurita Castro, uns 2 anos. Ficou claro. Na primeira fase. Na primeira, depois ele ficou meio independente. Foi a primeira para a segunda. Débora. Foi da primeira para a segunda, né? Mais ou menos, né? Aí depois ele montou um grupo com a Sila, vocês lembram? Com a Sila, isso, era o... Como é que chama? O Luciano de Paula. Alma Flamenca, né? Uma coisa assim? Não, Alma Flamenca, né? Acho que era Betão e a Ana. Que era a Ana Moreno. Foi a época do Amor Burro que a André Guelpa dirigiu. Que aí foi onde o Betão conheceu a Ana. O Betão, dá o romance pra Ana, e que foi o boom do Flavinho também. O Flavinho aí também. A gente já estava morando na Espanha. Começou, Aí a gente já estava na Espanha. Isso, exatamente. Esse Amor Burro. Nossa, mas é muita coisa, né? Muita coisa. E nessa terceira fase, essa terceira fase do Laurita Castro, o Pepe já estava mais, eles montaram loja na Espanha, e eles já começaram a ficar mais tempo na Espanha, desde o centro, que acho que fechou o Centro Flamengo, eles começaram a ficar muito mais tempo na Espanha, né, do que então já foi uma pergunta. Qual? Tem mais pra falar, não? Cássio de la Cruz.
Ah, o Cássio de la Cruz tá aí. Sim. Ah, o Cássio de la Cruz, deixa eu contar. O Ney não estava aí. Tá aí também, acho que o Ney está. Tá todo mundo. O Ney é da primeira. Com a falta de mídias sociais e contatos via internet, como foi a divulgação em termos de Brasil do grupo Laurita Castro, sabendo que vocês vieram dançar em Belém em 92? Então, assim, vamos para Belém com o Henrique O Henrique Espanha, é o que eu falei, o Henrique era o mafioso da época. Então, a primeira vez que nós fomos O Henrique já tinha ido a Belém. A primeira vez que nós fomos dançar em Belém do Pará, foi o trio, que a minha mãe falou, ai, vocês vão arrasar. Eu, a Débora, o Ney e a Viviane, não foi o trio, foi a Viviane, depois o Albertinho de Reina, Viviane Castro, que é da primeira fase. Viviane. Como depois da primeira fase também era a Jorge, a Cristina Trevisan, a Cláudia Barnabé, a Denise, a Tereza Artigas, essas são todas da primeira geração. E aí fomos para Belém do Pará com o seu Henrique Espanha fazer um show lá temático, né? No Hotel Hilton. E aí, então, o Ney quebrando tudo, o Ney detonava, aquele todo mundo, uau! Esse momento aí, e ele ficou tão famoso lá que ele começou a desenvolver em Belém. Sempre o pessoal chamava, levava o Ney para Belém, o Ney desenvolveu e criou o público flamenco. E esse moço Cássio de la Cruz hoje é o que leva o Flamengo em Belém, leva, aliás, com muita propriedade e muita seriedade, um moço lindo e talentoso que está aí lutando, mantendo o Flamengo em Belém. Né? É isso aí. É que eu não sei agora, talvez eu esqueça de muita gente, né? Tem algumas coisas que eu preciso falar rápido. Peraí, antes de falar, antes de responder, a gente precisa dizer que nós tivemos um trabalho muito lindo com a Cláudia Costa, onde o Flavinho era nosso parceiro, em Porto Alegre, trabalhamos muito com ela, onde nós conhecemos o Fernando de Marília, que estava começando, a Andréa Del Puerto, Robson, a Silvia Canarim, o Pedro acho que usava fralda naquele tempo. Enfim, Andréa. Desenvolvemos um trabalho muito bonito em Porto Alegre. Depois nós desenvolvemos um trabalho muito legal também em Curitiba, na mão da Cíntia. Fizemos muitas coisas com o Clube Espanhol de Curitiba, né? Também desenvolvemos um trabalho legal lá. Desenvolvemos um trabalho muito legal em Campo Grande, que era o grupo Embrucos de Espanha, que era da Morito, com a Marilena. Desenvolvemos muito lindo com Marcelo Rodrigues em Belo Horizonte. Temos a nossa história muito carinhosa lá também. É isso. Em Belo Horizonte, né? Belo Horizonte foi... Em Belo Horizonte, você está falando, foi em função da Tina, que o Marcelo levou, né? Então o primeiro contato que eu tive foi com o Marcelo, né? Tivemos um trabalho grande, inclusive eles foram para a pousada, ele levou o grupo para a pousada do Luquete também, né? Com a gente. Uma passagem muito linda no Rio, com a Carmen Dotto, com todos os companheiros nossos do Rio. Fizemos um show lá grande no teatro da UFRJ com a Carmen e o Áquila. Na época... Sim, eu estava. Você estava? Você estava nesse show, né? Você estava, né? Fábio Então, era eu, o Fernando Herrera e o Miguel, de guitarristas, o Kiki e a Marisol, aquela dupla que eu falei. Kiki e a Marisol funcionavam muito bem. E de cajón tinha alguém de percussão, eu não lembro mais. Naquela época acho que não. Mas era o corpo do Laurita Castro, né? A Carmen Dotto e o Áquila. Itinerante. Né? Foi um trabalho assim, foi um show tudo, né? Que a Carmen produziu. A Vera me perguntou uma coisa aí, me perguntou, quando eu toquei com a Ana Esmeralda, que você... Peraí. Tá bom. Você já falou que a Vera entrou depois. Desculpa, não, que a Vera fez uma pergunta aqui. Não, Vera, que você chegou depois. A Vera perguntou, Fernando, se você já tocava... Você começou com a Esmeralda ou não? Você já tocava antes com outras pessoas, né? Eu contei isso aí na live anterior, né? Eu comecei no Hispano, com a Iraci, no grupo de teatro lá, aqui, para quem não ouviu, né? No grupo de teatro dentro do Hispano, daí fui levado para Carmen de Ronda, através do Henrique Alonso, e o Henrique Alonso me levou para Ana Esmeralda. Tanto é que... mas aí eu falei de você, Vera, quando eu contei isso da Ana Esmeralda, eu falei do Café com
Viviana Sou Café Concerto em Aldeia da Serra, que deram um mês inteiro de show lá, a Ana Esmeralda, e que você veio como convidada solista. Foi aí que eu te conheci, que você deve ter bailado, se não me engano, por tangos que a gente montou. Você foi como solista lá. Vinha também, convidado junto com a Vera, vinha o Marcelo Rodrigues. Eu lembro que a minha mãe falava, minha filha tem uma moça argentina que ela dança muito. É isso. E eu tava na Bahia ainda. Então foi aí que eu conheci você, Vera. Então, mas aí eu tocava com a Carmen de Ronda antes, né? E aí a Yara foi assistir um desses shows, né? Aí eu conheci a Yara, então aí eu trabalhei com os 3 grupos até eu sair da Carmen de Ronda e da Ana Esmeralda, né? Enfim, isso. Então, tenho mais uma pergunta aqui, ó, gente. O Ricardo Samel, querido, do Rio de Janeiro. Não, é o da Pousada. Desculpa. Quem? Adriano da Pousada do Rio Quente. Desculpa. E nos anos 90, a Yara já tinha recusado a parada de usar bata e disse que o flamenco estava se renovando. Hoje, o que é usado de elemento? A gente tinha a questão da bata nos anos 90, lembra? Que, na verdade, era meio... não estava na moda, né? Nessa época, houve um grau de importância muito grande para o trabalho de pés, para sapateado. Então, nesse período, houve um período muito grande, de uns 5 anos, que existia uma importância muito grande do sapateado, a mulher sapateando. Eu acho que foi o momento que a mulher no Brasil começa a sapatear muito, a querer sapatear como homem, né? Porque até então a gente era mais uma coisa mais de colocação de corpo, bonita, castanhola, mantom, abanico, né? Mas a coisa sapateada. Foi aí que eu acho que a bata, ela ficou um pouco recolhida, mas essa época coincide com o regulamento da bata na Espanha também. Dos anos de 90 até 95, 96, foram 6 anos que você não via quase baile de bata. Bem revolucionário, isso é verdade. Quando a mulher começa a dançar e a fazer remates como os homens. A subida técnica foi tremenda. A subida técnica da tremenda. mulher foi nesse período, foi quando a bata fica em repouso. A bata hoje, ela de 10 anos para cá, né? A bata não sei, acho que não são nem 10 anos, vai. Vamos por 10 anos. De 2010 para cá, a bata estourou na Espanha outra vez, porque é a volta ao antigo. Então hoje todo mundo, todas as grandes figuras, todo mundo baila de bata. Vocês sabem que muitos que vão para a Espanha, né? Todo tablado, todo quadro flamenco no tablado tem que ter um baile com bata. Sempre. Em Sevilha sempre teve, porque eu lembro que nos anos 90 a gente foi para Sevilha, eles mantinham lá, né? Uma soleá com bata, seguidilha com bata, né? Garrotim com sombreiro, né? Tudo, caracoles com bata e mantom, e isso tudo tinha em Sevilha, nos galhos, vamos dizer assim, os galhos que eram uma referência importante, segue sendo uma referência importante em Sevilha. Nos galhos, El Arenal, eram os tablados que a gente conhecia, lá que a gente ia visitar, né? A gente não morava ainda na Espanha. Mas em Madrid, porque Madrid nessa época estava muito em alta, Amor de Deus principalmente. Amor de Deus era uma fábrica de artistas, fábrica de técnica, muita técnica, né? A gente sabe disso, né? Era isso, era a época, né? Cada momento tem a sua, né? O Flamengo teve essa época também, né? A época de mais valores rítmicos, né? Outros valores estéticos, então, e isso reflete na música também, né? Muito, né? Então a guitarra, foi quando a guitarra evoluiu muito, né? Em termos de quantidade de guitarristas. Em Madrid, num quarteirão de Madrid, se você chacoalhasse, saíam uns 20 guitarristas bons, ficando, né? Super, altamente técnico. Naquela época do lava-peça, principalmente no lava-peça, o famoso Candela, que eu nunca pude entrar numa festa assim, dessas secretas que tinham, né? Lá na Coiva, que lá passou ali passou todas as drogas do mundo, passou por ali, né? Mas era tudo do porão, né? Falaram. Aquele porão do Candela famoso, né? Então, quando tinha aquelas festas, o Paco, aqueles duelos de guitarristas. Então, essa foi uma época muito produtiva, vamos dizer assim, né? Para Madrid. Estou falando especificamente de Madrid, né? Não de Andalucia. Andalucia sempre conservou essa linguagem, porque senão o Flamengo não estaria até hoje, né? Assim como está. Mas é importante ter, eu acho que é importante ter essa
essa ousadia, vamos dizer assim, né? E, claro, o nível técnico em todos os sentidos. Enfim. A mesma coisa aconteceu quando eu estava falando da bata, aconteceu com a castanhola também. A castanhola ficou tanso. Era a castanhola e a bata, porque a gente não podia. Então, eu acho que quando volta o movimento dessas novas, modernas, detonando com castanhola, tipo a Olga Perecê, que é da família dos Perecê, que tem uma tradição tão grande, né? Quando de repente você vê uma Olga Perecê fazendo uma canha com castanhola, e fica assim, começa a voltar. Aí você vê uma talegona dançando com a castanhola absurda, e começa a ter a volta da castanhola e a volta da bata. Então, por isso que eu acho que... E até alguns ritmos, né? Porque eu lembro que uma época aí, no começo dos anos 90, todo mundo só dançava alegria, solear por buleria, ou solear. E aí, de repente, a Eva veio pra cá, ela trouxe bailou por fandangos, os abandolaus, aí começou um resgate de ritmos que não eram, né, uma moda, lindos, maravilhosos, né? Então, que tem que se trazer de novo, né? Pois é, exatamente. Enfim. O que mais? Mais perguntas? Não, Então, as perguntas já se acabaram, tem mais alguma? Eu queria, assim, história maravilhosa, incrível. Eu queria que vocês deixassem cada um uma mensagem, porque eu acho que daqui para frente, né, a gente tem aí muitas pessoas se formando, pessoas que já dão aula. E a minha maior preocupação, que eu estava falando no começo, né, dessa entrevista, e a ideia desse trabalho, é que as pessoas conheçam o passado, né? Porque mesmo que a minha filha, por exemplo, que já começou a dançar quando tinha 5 anos, veio toda uma história antes dela que eu acho fundamental ela conhecer, ela saber, ela presenciar e respeitar, né? Não só eu, você, o Fernando, mas quem foi Pepe de Córdoba, né? Quem é Mário Vargas, quem é Ana Esmeralda, né? Todas essas pessoas e milhares de outras que a gente não falou, que a gente precisa reverenciar e agradecer, porque eles, o Flamengo que tem hoje é por causa dessas pessoas, né? E acho que a nossa geração foi privilegiada, porque a gente ficou bem no meio entre os imigrantes e tudo que veio depois. E muitos deles a gente formou, né? Mas a gente pôde aproveitar e acho que era uma época que a gente desbravou, né, gente? Porque a época da fita cassete, né, de não ter internet, nossa, foi um sacrifício. Então, acho que também é isso que a Yara estava falando, né? A generosidade que existia entre todo mundo não passava pelo dinheiro, né? Passava por, vamos aprender juntos, né? Isso era muito legal. E só contar a última historinha, que é muito linda, Débora. Você lembra nós duas dançando e quem estava na plateia, Sr. Paco de Lucia assistindo? Uau! Nem fala. Foi no Teatro do Crown Plaza, em 1992, eu acho que foi 1 e 2, alguma coisa assim. Foi quando o Paco veio com... o Paco veio com o solo do trio, que veio o Caniçares e o José Maria Bandeira, né? E aí eles estavam... E quem trouxe eles foi o Mário Vargas, porque o Mário Vargas, né, super chegado do Paco. Mário Vargas. E organizou... Por causa do Mário Vargas, várias vezes sentamos do lado do Paco de Lucia. Nossa, era incrível. Essa foi uma das vezes. Ele organizou no teatro, no mesmo hotel que o Paco estava, ele organizou como se fosse uma... E a Yara tinha um aluno na Steps, que a Yara deu aula no ginásio, né? Primeiro, depois na Steps, né? Ali em Pinheiros. E aí tinha um aluno dela que trabalhava na direção do teatro, na produção do teatro, daquele teatrinho do Crown Plaza. E aí eles cederam o teatro, que era o Serginho Mamberti na época, né? Que era o diretor do teatro, o Paulo Marra e esse Ernesto, né? Que era o aluno. Vamos organizar uma jam de Flamengo, de artistas espanhóis, porque o Paco vai estar hospedado lá. Então aí falou, vamos falar, tá bom, mas que vergonha, né? O cara que vão... Será que ele vai? Será que ele vai? E aí o Mário falou, não, pode deixar comigo, a gente não pode ter o Mário, né? Pode deixar que eu levo ele lá. E aí o Mário contactou, né? Logo depois que eles fizeram o show no Memorial da América Latina. Nesse, né? Que vergonha! E aí chamaram e os caras foram numa boa. O Bandeiras foi lá, o Caniçares e o Paco sentou na boa. E eu que era o anfitrião. Imagina, tocando na frente do Paco. E aí, a minha mãe, a gente tinha um quadro que era do Carmen.
da Pelé, né? A famosa A Débora sempre ganhava. a famosa releitura da Pelé. Babaca! Então, assim, gente, ela sempre foi a que me matou, porque ela era bonitona, ela era alta, ela era poderosa, ela era a loura queridinha da Laurita. E eu, como era filha, eu sempre tinha que morrer, sempre. Ela vinha... Vai, minha filha, você que morre. Com a faquinha do punhalzinho da lojinha de mágica. E ela, eu tinha uma mágoa da minha mãe, eu falei, mas nunca eu vou poder matar a Débora. Não, filha, ela que vai te matar. E aí a gente então fez um pedacinho da Pelé na cara do Paco de Lucia. Gente, veja bem. E ela tentando fazer a reprodução daquela cena do filme Carmen, né? Por isso que eu falo que nós somos a geração. Todos nós somos a Tá geração bom, Carmen. então só Dessa isso que eu geração. precisava deixar registrado. O Paco de Lucia assistiu a minha Débora dançando. Desculpa aí, Isso tá, tem em gente? VHS. Aqui em Itapeva eu tenho esse vídeo em VHS gravado. Você precisa Eu preciso até recuperar. passar para Ai, DVD. Fernando, você precisa passar tudo isso pra DVD, pra não perder esse material, hein? E o Paco Registro maravilhoso. Aplaudindo, lembra? Aí vocês fizeram vários números, aí veio aí o Gutierrez, o Henrique Espanha, se não me engano, né? O Mário Vargas, né, por supuesto, e vários músicos. Era uma jam, né, na realidade. E nós tivemos um churrasco na casa do Pepe, Ah, sim, esse que também. foi a minha mãe, meu pai, minha mãe toda nervosa, quase subindo a pressão, de ai meu Giba, Paco de Lucia. E tá, até hoje o Fernando tem o perfil dele, a foto ele, com o pai dele e o Paco, daquele churrasco na casa O do Paco era Pepe. tímido, né, gente? O Paco era tímido, que pessoa, né, generosa. E aí, né? nesse momento, ele falou ele viu o Fernando tocar tudo, e ele conversou e falou, olha, eu vou dar um conselho para você. Toque muito para baile, porque mesmo que um dia você queira ser um guitarrista solista, o baile é fundamental para qualquer guitarrista do mundo. Todo guitarrista flamengo tem que tocar, Tem que tocar pra baile. Tem que conhecer, deve, não é que tem, deve conhecer pro baile a linguagem do baile tocante, né? Claro. Então, gente, menino, vocês às vezes ficam com umas carinhas meio chatinha de tocar pra gente, tem que tocar. Então vou pra mensagem, vai, deixa eu ver Mensagem não, que mensagem que eu deixo, não sei, que tem tanta geração boa agora no Brasil, né, de muito tempo, né, desde que a gente foi embora para a Espanha, né, a gente vê cada ano surgir um guitarrista bom, bailadores bons, coreógrafos, gente talentosa, essa força jovem, né, eu penso que o Brasil não é como na nossa época, né, não, é outra, porque a linguagem do mundo mudou, né, tudo mudou, então os recursos outros, os que eram amigos nossos, que estudavam com a gente, mais de artistas, como é o teu caso, né, da Isadora. Então, a mensagem que eu deixo, sempre vejam a história do flamenco, né? Sempre lembrar que aqui teve uma trajetória que aconteceu, né? Sempre, né? Desde o antes da nossa geração, né? Desde a da época desses artistas antigos, como eu mencionei, o Manuel Collado, né? Os irmãos Collado, antes também, né? O flamenco sempre já é do que a gente pensa aqui no Brasil, é mais antigo. Né? Eu acho que vem até da época das zarzuelas, né? Que vinham para cá nos navios, com as companhias artísticas espanholas, né? Eu acho que já vem dessa época aí, né? Então, até o Juan Vergílio, né? Juan Vergílio fez um trabalho sobre isso. Eu acho que eu não estou te ouvindo. Então, ele fez um trabalho. Ele fez um trabalho sobre a história do flamenco no Brasil, nessa época, né? E até citou a Laurita Castro, citou a Ana Esmeralda, né? Citou várias pessoas, né? Então é muito importante conhecer o passado, sim, esse passado, né? Isso fez parte da nossa formação como artistas e como pessoas, né? É muito importante respeitar esses artistas, todos eles, né? Todos, sem esquecer nenhum. E eu esqueci de citar vários, né? Como o José Maria Madrid, que era um cantador em São Paulo, o Paco El Africano, que era um guitarrista de quem mais? Todos os e outros que a gente nem conheceu, a gente não chegou a conhecer. Desculpe se eu esqueci alguns, que vocês podem lembrar, como foi Lembraneiro, né, no dia da Vera, que ela falou, né, do Alberto, da Mabel, né, o Maga, que eu cheguei a conhecer o Maga, que tocou na Casa de Espanha, né, tudo. Enfim, tem muita gente, o Brasil tem, né, muita. O que acontece é que
nós somos dessa geração, eu falo sempre da geração Carmen, isso para mim vai ser sempre, né? Porque é a nossa E antes dessa geração, o líder dessa geração foi o Pepe Costa. Trabalhou com o Pedrinho, com o Pedro de Paim, trabalhou com o Mário Vargas, trabalhou com o Rita Espanha, trabalhou com a Mabel, com o Alberto, né? Era uma geração forte, era importante, né? Eles fizeram o deles, né? Foi um momento muito importante para preparar, eles prepararam para a gente chegar, né? Eu acho que teve assim, no gráfico, teve um auge deles, uma caída, e já nos 80, indo para os 90, foi quando a gente começou, né? Foi esse auge, e agora só uma curva ascendente. Eu queria colocar só assim, que hoje eu sei que tem muitos professores, né? E a gente se sente no sentido de que os nossos alunos viraram professores e eles têm alunos deles que são professores, né? E, então a gente tem assim, muito orgulho de ainda estar na ativa, ele muito mais do que eu, né? Porque ele trabalha hoje no Conservatório Superior, ele é professor. É guitarrista, né? Professor guitarrista. Lá. Mas toca nas aulas de baile da Rafaela, Abel Baion. E eu tenho meus aluninhos lá na Espanha, desenvolvendo um trabalho aqui. Eu queria deixar duas mensagens. A primeira, eu queria deixar para os meus colegas, para os professores, que eu acho assim, que está se fazendo um trabalho maravilhoso no Brasil. A gente fala com certeza, independente das produções dos espanhóis que estão vindo para cá há muitos anos já. O que se faz no Brasil hoje não deixa nada a desejar do que se faz na Espanha. Então, primeiro, eu acho que o aluno brasileiro está muito bem servido com os professores nacionais, porque hoje todo mundo entende de Kant, todo mundo se interessa para saber como que faz, como que se estrutura as coisas, todo mundo está de um grau de atualização, de nível muito bom. Então, Flamenco brasileiro, gente, ó, e parabéns para os produtores que têm trazido esses artistas maravilhosos, que hoje em dia que nem vai para a Espanha e dança de um nível, nunca pisou na Espanha. Tem guitarristas que nunca pisaram na Espanha e tocam divinamente bem. Gente que está cantando muito bem, que nunca pisou na Espanha. Gente que dança. Então, gente, isso é uma coisa maravilhosa. E essa preocupação pelas estruturas. Nossa, com a seriedade hoje. Então, eu acho que isso é um recado mais importante, é o que os alunos brasileiros saibam a qualidade que eles têm aqui, delivery. Veja bem, com o euro agora 6, né? Então, e esse esforço que vocês fazem, que eu acho que é uma valentia tremenda de trazer gente da Espanha, tendo que pagar essa gente em euro. Meu Deus, eu fico impressionada com isso, com essa valentia. Então, reverenciem. Agora é para os alunos. Reverenciem. Põe um tapete vermelho para os professores de vocês passar. Os professores são muito importantes. Oscar, muito porque o que essa gente aqui está fazendo para trazer Flamengo simultaneamente, ao mesmo tempo, o que está acontecendo na Espanha, vem acontecendo aqui, essa juventude que vem louca de sapateados, de roupas, de tudo é maravilhoso aqui. Então, gente, é isso que o Flamengo brasileiro está... Eu só não gostei, não sei se eu gostei ou se eu não gostei, de uma coisa que eu ouvi o Alfonso Lousa falar faz uns dias, antes de eu vir para cá. Ele fala, antes da história, né, do vírus, da desgraça, ele falando, no amor de Deus, assim, temos que mimar muito a Brasil, porque Brasil vai ser nosso futuro, porque com o nivelazo que há allí, com a afición, com a valentia de la gente que nos lleva, não vai haver para nadie. Brasil hoje já penso que está por delante de Japão. Então, um cara desse falar isso, porque, gente, a grana que o japonês sempre teve a vida inteira para ter o melhor Flamengo do mundo, né? E comparar o nosso país. Tudo bem dizer que a gente tem um nível maravilhoso, mas comparar, coitado, tadinho, ele não sabe. Tadinho. Comparar, dizer que o Brasil, comparar o Brasil a uma potência que compra Flamengo com essa seriedade como o Japão. Então, eu acho bom, mas acho meio ruim porque eles ficam achando que a gente está nadando, não é verdade. Mas enfim,
eu acho importante se ouvir isso dentro de uma Amor de Deus. Sim, é uma referência, né? Com um cara como Alfonso Rosa. O filho estava falando isso para mim. Ele estava conversando na recepção. Sim. E eu de Butuca ouvindo. Então é verdade. Enfim. Gente, Débora, obrigado. Obrigada muito obrigado, Débora, por esse espaço. Ó, não tem como agradecer. Amanhã eu vou assistir tudo de novo, anotar tudo que vocês falaram. Eu quero que todo mundo assista 2 vezes, porque essa live fica 24 horas. É muita informação, é uma importantíssima. Pergunta. Alguma pergunta? Se alguém tiver uma pergunta, alguma dúvida, Podem entrar no Instagram do Fernando, no Instagram da Yara, que eles respondem depois daqui, que eles não vão dormir cedo, tá? Pode perguntar. Entrou aí, eu queria dar um beijão pro Ney Irmão. Eu queria só dizer uma coisa. Quantos anos o Raiz ficou lá, Débora, na casa da minha mãe? Eu acho que uns 7 anos a gente ficou, né? 7. Então eu só queria dizer... Quanto, Isadora? 2009 ou 2010. 7 anos. Não, mais 8, né? Posso falar rapidinho? Fala. Não, só dizer que foi muito bom ter você lá com a gente, Débora. Todos esses foi um prazer imenso. Né? A gente estava morando na Espanha há 20. Durante 14 anos o Miguel esteve lá, né? Aí você, 14 não, 12 anos, a Débora está 8, o Miguel montou a escola dele faz 6. Então eu acho que você, no momento que o Miguel saiu, eu acho que foi muito bom para minha mãe você dar seguimento, porque eu não poderia ter uma escola, seguir com uma escola sem estar presente, né? Eu tive 2 anos, a Renata Nunes, que foi maravilhosa, que segurou, teve alguns alunos dela ali, segurou para mim, que eu até coloquei o nome Castro de la Rua, porque era uma nova fase, né? E depois eu tive as meninas, que são suas alunas, a Débora Hack e a Laura Spagnolo, que tiveram as alunas delas também. Agradeço muito essas meninas, a Renata e essas meninas que tiveram ali. Nós tentamos muitos profissionais, mas a gente não conseguia horário, porque os profissionais todos tinham horários já ocupados. E, então, quero agradecer muito, Débora, você ter ficado até agora. E eu sei, sabe que eu ia chegar, mas eu não vou aguentar. Eu sei que você estaria com a gente até agora, se a gente não tivesse tido problema com o ruído, né, com o vizinho do mal. Mas que foi muito bom, eu tenho que te agradecer muito a você ter mantido aqui no vivo, aquela casa. Eu nunca vou esquecer, também vou falar que quando eu precisei ir embora, correndo da onde eu estava, porque me mandaram embora, eu tinha 3 meses para sair, foi a segunda sede do Raiz na Vila Madalena, você foi a única escola que abriu a porta para mim. Isso eu nunca vou esquecer. Eu tenho uma gratidão imensa, porque eu procurei várias pessoas, eu fiquei desesperada, eu fui para um monte de lugar e você falou, não, Débora, vem que vai ter uma sala para você. Isso eu nunca vou esquecer. Isso realmente foi muito importante para mim, porque só a gente que não tem um espaço, que aluga espaço, sabe como é difícil você levar uma escola, você não ter, de uma hora para outra você está no meio da rua e não ter para onde levar a sua escola. E eu tenho uma gratidão imensa, e principalmente por ter sido na casa da Laurita, né? Quer dizer, eu sou um ciclo na minha vida, voltar da onde eu saí, que foi incrível, foi maravilhoso. Atrás, minha mãe estava muito lúcida ainda, né? Quando você chegou lá. E eu lembro que a Beatriz Galves, na época que coordenava a escola, o Miguel morava lá e ele dava aula, né? A Beatriz ligou e avisando, e aí nós conversamos, e a minha mãe falou, minha filha, meu Deus, a Débora tem que vir hoje já para cá, porque ela tinha ela estava muito lúcida, era uma paixão por você. Então, eu quero ela de volta, que coisa boa. Meu pai, claro, filha, a Débora tem que voltar. Então, foi com muita alegria que a gente recebeu o Raiz. Não era uma coisa assim, vamos dar uma força, ou que ela está precisando, ou ela vai pagar um aluguel espetacular, nós vamos ganhar dinheiro. Não. Existia um motivo amoroso de te receber a tua escola. Então, era isso
queria te deixar muito obrigada por você ter mantido isso tudo. E agora você está seguindo, e a gente está seguindo também, com o Flamenco Castro de la Rua Delivery. Por favor, continue chamando a gente, mesmo sem... Queria um abraço para o Renato, se ele está aí, porque ele escreveu agora há pouco tempo, né? E o Pepe. Um abração para eles dois, né? Que a gente falou bastante deles aqui, né? Que foi importante para a gente. Então, é isso. Eu tenho certeza que... Abraço para todos os nossos amigos. Pessoas maravilhosas que passaram hoje por aqui. A gente queria agradecer a todo mundo que passou. E depois eu vou assistir tudo de novo para ver todo mundo e agradecer a todo mundo. Salvar isso, porque eu queria que a minha mãe ouvisse. Eu queria poder levar... Então, Yara, você assiste de novo no Instagram do Raias. E aí eu vou até filmar outra vez. Você pode filmar, porque vai passar tudo como tá aqui, vai passar tudo de novo. Só que tem que ser 24 horas depois. Tá? Ok. Pra gente ter esse registro guardado, pra eu mostrar pra ela, pra minha mãe, Então, tá? Porque ela vai ouvir, ela vai reconhecendo. Eu só queria pedir desculpa se a gente esqueceu alguém, de mencionar alguém, porque porque é muito tanta complicado, gente. tem que fazer uma pesquisa grande e... Lógico, nós já temos uma certa idade também, né? Dá pra gente esquecer. Ai, para. 30 e quantos? 5 anos de Flamengo cada um, gente, né? Uns 30 e algo, 33, eu tenho 33 que eu comecei antes disso, depois de vocês. Eu agora bateu 35 anos de Flamengo. Eu não tinha nem nascido. 34, por aí. Menininhas que usavam fraldinhas ainda e menininhos. Respeitem a gente, por favor. Gente, super obrigada. Obrigada a todo mundo que estava aqui. Uma boa noite para vocês. Yara, Fernando, vocês moram no meu coração. Obrigada por tudo que vocês falaram. E independente de a gente ter caminhos diferentes, eu acho que a gente tem uma história linda juntos. E eu agradeço muito por tudo. Queridos todos,